Sim, hoje é dia de trazer mais filmes clássicos, esquecidos, essenciais para você assistir, fazer aquelas maratonas tão legais. Tem Faroeste com Robert Mitchum, tem dobradinha Humphrey Bogart dentro do cinema crime e cinema noir. Tem até a presença do nosso inesquecível James Cagney. Tem noir obscuro, bastante coisa interessante. Eu sou o R.R. Bico, você está no Clássicos de Hobby. Starring Robert Mitchum, who dares invade a Gunsmoke barricade. An adventurous stranger with... Sangue na Lua, faroeste extraordinário do ano de 48, direção do Robert Wise e Robert Mitchum como protagonista, interpretando esse pistoleiro que chega até essa cidadezinha para auxiliar um amigo numa disputa por gado. O amigo fala, ó, $10 mil, basta você ser meu braço forte, o valentão aqui que troca chumbo com todo mundo. Robert Mitchum aceita a tarefa somente para descobrir em meio a esse caminho que o amigo que ele conhece há décadas talvez não esteja tão correto, na verdade quer destruir famílias, e ele tem que fazer uma escolha: eu permaneço com esse amigo ou vou ajudar as pobres vítimas? Será vítimas mais ou menos? Que estão nessa disputa. É um filme extremamente honesto ao trazer essa caracterização de protagonista, porque geralmente no faroeste nós temos o mocinho, né, que é um pistoleiro, mestre do bang bang, mestre da troca de bala, só que como ele chegou nessa posição? Para você ser mestre em alguma coisa, você tem que fazer bastante. Ele teve que eliminar muitas pessoas, ele teve que destruir várias vidas. Esse é o Robert Mitchum, ele sente uma depressão em relação ao seu passado, ele quer meio que uma redenção naquele cenário, com aquela família que ele conhece, uma nova paixão, e ele está sempre entregue à figura da morte. Sempre quando ela vem, ele abre, não vem, não pode me levar para outro mundo, que aqui eu já tô, né, já fiz tudo de ruim que podia acontecer. O que mais tem nesse filme? A participação de Walter Brennan, né, lendário ator do mundo faroeste mesmo, que a maior disputa, eu lembro que um filme que ele fez, acho que é My Darling Clementine, que ele fez com o John Ford, que o John Ford fala para ele, ó, eu nunca vi um ator que não sabe montar a cavalos. E o Walter Brennan retruca, eu não sei montar a cavalos, mas eu ganhei 2 Oscars. Mas aqui ele fala, quando o Robert Mitchum entra, 1 ou 2 Oscars, não tô lembrado, mas quando o Robert Mitchum entra no estúdio, pela primeira vez, o Walter Brennan, que é mais do que tudo, um historiador do mundo faroeste, ele fala, ó, esse é a melhor caracterização de cowboy, o melhor visual, o mais fiel que eu já vi. Então é um grande filme. Eles consideram um faroeste noir, porque é muito escuro, trabalha na escuridão, trabalha com poucas falas, trabalha nessa visão de protagonismo, de fatalismo, da mulher fatal que se envolve com o protagonista. Pérola, só assista e depois volte aqui para falar o que você achou. Caso você já conheça, coloque aqui suas opiniões. A Maleta Fatídica, no ar tardio do ano de 56, direção do Jack Turner. É a história de um homem, nosso protagonista, que estava acampando com seu amigo de férias e conhece 2 homens que roubaram um banco, uma dupla, com uma quantia exorbitante de dinheiro. Avançaremos ao presente. Aí que tá a genialidade da obra, ela é separada e dividida em 2 instâncias temporais. É uma edição bem dinâmica, que a todo momento tá trocando, tá nos explicando o que aconteceu naquela história. E nesse presente, o homem... ele está em fuga de 2 criminosos, os mesmos criminosos daquela época que acreditam que ele está com o dinheiro, que ele roubou, só que é inocente. Ele vai tentar explicar, vai explicar ao espectador mesmo o que aconteceu, vai conhecer uma mulher fatal, ou quase, né, interpretada brilhantemente pela Anne Bancroft, que vai ajudá-lo, na verdade, né, em toda essa jornada. O maior charme do filme é essa edição rápida, né, sempre nos colocando aquela dúvida. Esse homem, ele matou seu amigo? Ele é vítima completa do acaso, ele é bonzinho. Essa mulher é Anne Bancroft. Na cena de abertura a gente acha, que mulher fatal, olha o que ela fez com esse homem. Depois são apresentados outros tantos detalhes, elementos que vão mudando a caracterização dos personagens, desses protagonistas, de suas personalidades. Acontece boa parte do filme no campo, depois se transforma naquele noir mais tradicional em cidade grande. Clássico, mesmo que seja mais nessa camada filme B, já da década de 50, mesmo que possua a direção do lendário Jack Turner, recomendo que você assista 1h30 de puro entretenimento. Prisioneiro do Passado, filme noir absurdo dos anos 40, com Humphrey Bogart como protagonista. Primeiro, a direção é super polêmico, pela forma como ele foi filmado, vou explicar daqui a pouco. A direção do Delmer Davis. Aí você fala,
Esse cara é do mundo faroeste, década de 50, trazendo clássico atrás de clássico, fez filme noir também? Fez, e é uma obra-prima daquela década. Aqui Humphrey Bogart interpreta um prisioneiro, um condenado que foge da prisão, sequestra uma mulher e ele quer provar a sua inocência. Foi condenado por eliminar a sua esposa e, na opinião do sujeito, ele não fez nada. Nós vamos descobrir se isso é verdade, o que está acontecendo, até o ponto que ele vai passar por uma cirurgia facial para fugir das autoridades, para ter mais liberdade, para conquistar a sua inocência, ou melhor, a sua vingança, como parceira, aquela clássica Lauren Bacall. Eles fizeram uns 4 ou 5 filmes juntos. Esse é o mais diferentão, né? Tem o Que Largo, tem o primeiro que eles fizeram, The Big Sleep, tem também o Que Largo, The Big Sleep, tem mais um, que eu tô me esquecendo, Uma Aventura na Martinica. Comentem aqui se eu tô me esquecendo mais algum título. 4? São 4 até agora. Mas é uma parceria, todo aquele charme de uma dupla casada, na realidade, e o Bogart vai explicando o que aconteceu com ele, todos esses elementos, por que ele é tão polêmico, por sua primeira metade, que acontece numa câmera, na primeira pessoa. Quando eu coloquei esse filme, eu achei terrível. Eu falei, como que eles fizeram isso com um clássico, Humphrey Bogart? Não vou mostrar a cara do sujeito. Só que há uma boa explicação. E aquilo é bem feito, aquilo nos coloca na história, porque o Humphrey Bogart não é o Humphrey Bogart, ele não tem aquele rosto. É uma cirurgia, ele tem outro rosto, vai passar por essa cirurgia facial, e a partir do momento que ele troca de rosto, aí sim, nós vamos para o senso mais clássico, mais tradicional de se filmar um noir, em essência. E essa segunda metade também é potência máxima na questão violência, na questão satisfação do espectador. Eu acho que compensa bastante. Tem aquele título Lady in the Lake, algo parecido, que é do, acho, Robert Montgomery, que ele filmou tudo a câmera em primeira pessoa. Eu não gosto daquele título, mas nesse caso do Delmer Davis, em Prisioneiro do Passado, há essa justificativa, e a gente, após terminar a obra, consegue internalizar. Em eventuais revisões, você passa a enxergar vários detalhes obscuros, ocultos, que você perdeu dessa primeira metade em uma primeira exibição. Então, gosto do Humphrey Bogart, talvez você não conheça esse clássico, chega a hora de finalmente assisti-lo. Was I crazy to let you stay here? Trágico Álibi, a história de uma jovem desesperada atrás de um emprego, encontra uma entrevista, só que nesse momento aí que a gente se sente arrepiado, fala, foge daí minha filha. A entrevistadora fala, há alguém que se importe com você? Há alguém que notaria a sua ausência? E ela fala, não, ninguém se importa, eu não tenho ninguém na vida. Ela é aceita para o trabalho, mas claro, nós estamos num grande jogo de enganação. Em seu primeiro turno ela já perde a consciência, acorda 2 dias depois em um casarão no meio do nada, com outro nome, um noivo, e tem que entender o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou. Ela mal se lembra de seu nome real. É aí que vem o título original, My Name is Julia Ross, que meu nome é Julia Ross. Seria muito mais interessante do que utilizar o trágico álibi. Seu nome irá salvá-la em determinado ponto da história. É tortura total dentro dos anos 40, é até estranho. Ele consegue antecipar várias décadas nessa liberdade de história, mesmo com o código de Hollywood. É para você assistir com cautela. A direção é do Joseph H. Lewis, grande cineasta. Sempre que você perceber Robert Wise, Jack Turner, Delmer Davis, o Michael Curtis, que vai aparecer daqui a pouco, o Joseph H. Lewis, pode assistir sem nem mesmo ler a sinopse, que vai encontrar um filme bom. É o caso de Trágico Álibi. Eu diria que é um suspense, em essência, com elementos de drama e elementos de filme noir. Hoje em dia é conhecido mesmo como um filme noir. Se você for ali historiadores, pegar livrinhos, você vai encontrar Trágico Álibi, e com uma mulher como protagonista, em toda essa questão improvável que dificulta mais ali a sua fuga em algum ponto da história. Clássico, absurdo, absoluto e muito potente, né? Vá esperando algo forte. Anjos de Cara Suja, direção do Michael Curtis, a dobradinha Humphrey Bogart como coadjuvante e James Cagney arrebentando nesse filme de crime, filme de gangster. 2 jovens que se conhecem na infância, nessa realidade de periferia, e tomam caminhos diferentes ao longo dos anos. Um se torna um mafioso, um criminoso de primeira, o outro um padre. Em algum momento da nossa história eles vão ter esse reencontro e vão lutar pelos jovens.
só que de formas diferentes, jovens daquela periferia. Um tá levando os camaradas por caminho do crime, o James Cagney, e o outro quer outra coisa, né? Vamos mostrar que há algo mais na vida do que apenas a criminalidade. Fortíssimo em sua mensagem, mesmo que nessa primeira metade existam vários elementos que ofereçam alguma recompensa ao espectador. Não é tudo muito forte, mas na segunda metade tem cadeira elétrica, tem bang bang, tem esse drama muito forte dos personagens. É um filme da Warner, ele tem toda aquela questão de estúdio, é um filme gigantesco. Se você perguntar, uma obra que defina a segunda metade dos anos 30 como nenhuma outra faz, Anjos de Cara Suja. Tem toda... Você pode não saber o ano de produção, coloca o filme, você vai falar, não, é o filme ali do finalzinho dos anos 30, obra-prima, e hoje envelheceu um pouquinho nessa questão, como eles vão tratar a trama, mas em outros tantos temas, ele continua eficiente em sua mensagem social, na mensagem contra o crime, na mensagem mesmo dessa questão de elite, pobreza, como que a elite trata a periferia. Somente assista. Depois foi referenciado no Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin numa cena, né, parodiado quase, mas esse é o clássico quase supremo da década. Legal, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Como sempre, eu vou deixar um card aqui para você maratonar mais filmes clássicos. Eu trouxe o filme do Humphrey Bogart, já tem vídeo com, sei lá, 10 opções da filmografia do cara. É só maratonar, tem vídeo já sobre o Robert Ryan, Robert Mitchum, falei sobre ele, tem especial que não inclui Sangue na Lua, mas outras tantas opções. Só não tem sobre o James Cagney ainda, né? Os vídeos, é mais difícil fazer vídeo sobre atores, mesmo pro algoritmo mesmo da plataforma, entregar o vídeo. Mas é isso aí, muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos dias.